No primeiro capítulo, o autor mergulha na essência da estratégia empresarial conforme definida por Michael Porter, desafiando conceitos tradicionais e introduzindo uma abordagem mais profunda da competição. Ao invés de focar apenas em preços e custos, Porter sugere que as empresas busquem ser únicas em seus mercados. Isso significa mais do que simplesmente diferenciar produtos ou serviços. Significa compreender profundamente as necessidades dos clientes e atendê-las de forma tão especial que os concorrentes não consigam imitar facilmente. Um exemplo inspirador é o serviço ferroviário de alta velocidade AVE na Espanha, que oferece uma experiência de viagem única com poltronas confortáveis, entretenimento a bordo e menor impacto ambiental. Porter também enfatiza a importância de compreender a estrutura do setor em que uma empresa opera e sua posição relativa dentro desse contexto. Ele argumenta que o sucesso não é determinado apenas pelas ações individuais da empresa, mas também pela dinâmica competitiva do setor como um todo. Assim, as empresas devem identificar oportunidades únicas para criar e capturar valor, levando em consideração não apenas o ambiente externo, mas também seus recursos internos e capacidades distintivas. Em resumo, o primeiro capítulo estabelece os princípios fundamentais da estratégia competitiva de Porter, destacando a importância da diferenciação, inovação e compreensão do ambiente competitivo para alcançar um desempenho superior no mercado. Capítulo 2. Ao notar que o mercado possuía um padrão de comportamento quando submetido a pressões externas, Porter formulou sua teoria às 5 forças, onde postula que existem 5 forças externas que interferem na lucratividade dos setores do mercado. Ou seja, o aumento dessas forças gera pressão sobre os custos e preços, comprimindo a lucratividade do setor. E quais são essas forças? Vamos começar pela força dos compradores. Quanto maior a sua influência, mais eles contribuirão para a redução dos preços e aumentarão as exigências, o que impactará a lucratividade. A força dos fornecedores, quanto mais poderosos, maior o seu poder de negociação e, consequentemente, eles podem elevar seus preços aumentando os custos e diminuindo a lucratividade do setor. A força de novos entrantes está relacionada com o quão difícil é ingressar no setor, ou seja, com a barreira de entrada do segmento. Algumas questões que nos ajudam a prever são: o investimento inicial é muito elevado. Os competidores estabelecidos possuem vantagens inacessíveis, como canais de distribuição, patentes, marca. Há políticas governamentais que restringem a entrada de novos concorrentes. Qual o custo de aquisição de um novo cliente no setor? Essas questões nos auxiliam a compreender o tamanho da barreira de entrada e o quanto essa força impactará o setor e, consequentemente, a lucratividade. A força da rivalidade. Quanto mais intensa, menor a lucratividade. Essa força pode se manifestar de várias por competição de propaganda, lançamento de produto, oferta de benefícios ao cliente e a mais danosa de todas para o setor, a competição por preços. Essas são as 5 forças de Michel Porter que visa analisar as estruturas setoriais do mercado, possibilitando uma melhor compreensão do comportamento do mercado mediante as principais mudanças que afetam as organizações. No capítulo 3 de Entendendo Michael Porter, o autor vai começar a falar de um conceito criado por Michael chamado vantagem competitiva. A vantagem competitiva nada mais é do que o desenvolvimento superior de uma empresa em relação à sua concorrência. Ou seja, uma empresa que tem uma lucratividade de 20%, se a empresa concorrente tiver uma lucratividade de 19%, ela já não vai estar em uma vantagem. Dali, ela não vai estar à frente do seu concorrente. Então, é muito importante que a empresa ela crie estratégias para poder estar à frente. E nesse capítulo vamos falar diretamente disso. Então, por exemplo, o capítulo dá o exemplo da Apple, que a Apple vende seus produtos a preços muito altos, só que os consumidores continuam comprando. Por quê? Porque a Apple valoriza o seu produto, a Apple cria uma série de estratégias para poder valorizar o produto que vende. E aí que a gente entra também do preço relativo e custo relativo. O que é o preço relativo e custo relativo? Vamos dizer, uma empresa que está lucrando bastante, ela vai ter a liberdade de aumentar o valor do seu produto e poder também diminuir o custo operacional. Agora, uma empresa que não está lucrando, ela vai ter que diminuir o valor do seu produto para ele ser vendido mais rápido,
mais aumentar o custo operacional. Então, essa correlação, essa relação entre preço relativo e custo relativo, ela sim traz assim essa análise da vantagem competitiva. E é aqui que Michael Porter mais se embasa. Porque várias empresas como a Apple, elas botam preço lá em cima. A Apple, empresas de carro como Ferrari, Porsche, elas vendem muito, elas vendem praticamente quase o mesmo produto do que outras marcas do seu ramo, mas elas valorizam com estratégias. O que são estratégias? Essas estratégias são chamadas de cadeias de valor. As cadeias de valores são sequências de atividades realizadas por uma empresa para projetar, produzir, vender, entregar e dar suporte a seus produtos em determinada área. Então, ela faz parte de um sistema todo de valor maior. É basicamente um conjunto de amplas atividades. Então, está ali toda uma estratégia competitiva que o Porter ele mencionou que faz parte dessa cadeia de valor. A cadeia de valor é o membro mais importante da vantagem competitiva. Então, lá, a empresa X, na cadeia de valor, pode criar estratégia de marketing, de pesquisa de usuário, de pesquisa de densidade demográfica para saber o seu público-alvo e perceber que aquele público-alvo gosta desse tipo de produto. Então, eu vou investir em estratégias para aquele público-alvo, valorizar meu produto e aí eu poder aumentar o preço dele e diminuir o custo relativo, o custo operacional. Então, a taxa competitiva é basicamente isso. É você criar estratégias para poder estar à frente do seu concorrente. E estratégia que você esteja à frente do concorrente, mas com um produto que o preço esteja alto, esteja em um valor alto, não em um valor baixo. E que seu lucro seja alto. Então, essas estratégias, elas moldam tudo isso e é isso que também a gente vai chamar de cadeia de valor. O quarto capítulo do livro, chamado Criação de Valor, a Essência, fala sobre o conceito de estratégia e como se define uma boa estratégia competitiva, por meio dos 5 testes criados por Michael Porter. Neste capítulo serão abordados somente os 2 primeiros testes, uma proposição de valor distintiva e uma cadeia de valor sob medida. O primeiro teste é definido por Porter a partir de 3 perguntas. Que clientes, que necessidades, que preço? Uma empresa pode escolher seu foco estratégico se baseando no seu público-alvo, como é o caso da rede de mercados Walmart, que teve seu início em cidades pequenas, afastada dos grandes centros urbanos e das grandes concorrentes, com o objetivo de satisfazer os clientes que moravam nessas regiões, levando um bom preço perto de suas casas, fazendo com que fossem atraídos muitos consumidores e ao mesmo tempo ficando longe da concorrência. Agora um exemplo de empresa que focou sua proposição de valor nas necessidades dos clientes foi a Enterprise Rent-A-Car, uma empresa de locação de veículos que viu um público que não era atendido da melhor forma pelas outras empresas tradicionais. O aluguel de carro era muito mais voltado para viajantes e turistas que não ligavam em pagar um pouco mais caro no serviço, mas a Enterprise percebeu que habitantes locais também precisavam alugar veículos para casos de roubo ou quando o carro apresenta algum defeito mecânico. Isso foi o que diferenciou no mercado. Além disso, esse tipo de consumidor se mostrava mais sensível ao preço e a Enterprise conseguiu ajustar isso e atender às necessidades da população local. O terceiro elemento é o preço relativo. Proposições de valor que visam esse elemento podem ser de 2 tipos. Podem oferecer serviços que ganham clientes que só querem o suficiente, sem comodidades extras ou outras coisas que deixariam o preço mais alto, ou podem oferecer mais serviços do que necessário, para clientes que estão dispostos a pagar mais caro por algo especial ou exclusivo, como é o caso da fabricante de equipamentos de áudio Bang Olufsen, que atraem clientes que buscam não somente uma qualidade de som, mas também um design bonito e elegante para seus produtos. Portanto, para que uma empresa tenha uma boa estratégia e seja competitiva no mercado, é necessário que ela busque uma diferenciação das concorrentes. Isso pode ser feito por meio desses 2 testes.
ajustando sua cadeia de valor e a sua proposição de valor. No quinto capítulo, o autor aborda o tema dos trade-offs, o terceiro teste de Porter. O que é um trade-off? Podemos pensar nele como uma bifurcação em um caminho de uma estrada. Se seguimos pelo caminho A, não podemos seguir pelo caminho B e vice-versa, ou seja, precisamos escolher apenas um deles e renunciar ao outro. Um exemplo abordado no texto é da grande varejista de móveis IKEA, que incorpora vários trade-offs em sua cadeia produtiva, como, por exemplo, o projeto de seus produtos é realizado por eles mesmos, com móveis de baixo custo e modulares, o que reduz o valor final. Dessa forma, a empresa aceita não necessariamente satisfazer todas as necessidades de todos os seus clientes. Além disso, a variedade de produtos é limitada, permitindo que ele seja suprido por fornecedores mais eficientes, negociando preços favoráveis, o que gera menor dependência dos fornecedores. Outra característica das lojas é o autoatendimento, ou seja, há um número limitado de vendedores nas lojas e quem realizam as próprias compras no geral são os próprios clientes. Além disso, o serviço de entregas também é terceirizado, permitindo que os clientes saiam com o móvel adquirido diretamente da loja. Todos esses fatores reduzem custos adicionais, que impactam diretamente no valor final do produto. Mas se ainda assim existir a necessidade de transporte, as embalagens utilizadas são planas, permitindo que ocupem menos espaço em um baú de um caminhão, por exemplo. Isso faz com que sejam necessários menos caminhões para transportar um maior volume de produtos, o que também reduz os custos. Segundo Porter, os trade-offs podem surgir por 3 motivos diferentes. O primeiro deles é devido à natureza incompatível dos produtos, pois diferentes necessidades exigem produtos diferentes. Por exemplo, uma pessoa que busca uma alimentação saudável muito provavelmente não vai procurar um restaurante do McDonald's na hora do almoço. Atividades da empresa mal projetadas são o segundo tópico de destaque, pois elas podem gerar desperdício ou falta de insumos para execução. Podemos pensar em um grande galpão logístico, que espera receber um grande volume de entregas. Caso ele esteja localizado em um local onde haverá poucas entregas, o espaço restante de sua totalidade será desperdiçado. O terceiro e último aborda inconsistências de imagem ou também de reputação, como, por exemplo, uma empresa que inicialmente vende ferramentas e logo em seguida adquire uma corretora e tenta vender os dois produtos. Isso pode gerar estranheza entre seus clientes e afetar a imagem. Outro destaque para a importância dos trade-offs é que eles permitem estratégias difíceis de serem igualadas e podem ser cruciais para o sucesso de uma empresa. Um exemplo é a Lowe's, que enfrentava concorrência com a empresa Home Depot. Ambas vendiam materiais de reformas para casa, mas enquanto a Home Depot focava no público masculino, a Lowe's, por meio de pesquisas de campo, percebeu que, em geral, os movimentos relacionados a reformas no lar eram realizados por mulheres. Com isso, criou showrooms em ambientes domésticos, como cozinhas, por exemplo, focada mais no público feminino. Desta forma, conseguiu neutralizar a ameaça de substituição pela sua rival e manteve a sua existência. Vimos neste capítulo que trade-offs requerem decisões difíceis. Sua função principal é muitas vezes deixarem potenciais clientes descontentes, mas visando a seguir por um outro caminho, seguindo uma estratégia consistente e sustentável. No capítulo 6, Michael Porter explica que o sucesso não depende apenas da habilidade principal de uma empresa, mas também de várias escolhas estratégicas que se reforçam mutuamente. Essas escolhas criam uma vantagem competitiva ao aumentar o valor e reduzir custos, tornando difícil para os concorrentes imitar. Por exemplo,
A IKEA escolhe locais fora do centro, grandes lojas com lanchonetes e estacionamento gratuito, e usa embalagens planas. Essas decisões ajudam a economizar em terrenos, atraem clientes e os mantêm na loja por mais tempo, o que aumenta as vendas. Da mesma forma, a Zara se diferencia ao atualizar suas coleções a cada 3 semanas, devido a estratégias, como produção própria e estilistas que observam tendências para replicá-las rapidamente, economizando no custo de desenvolvimento de novas tendências. A Zara começou como fabricante e agora usa centros logísticos e caminhões para entregar roupas prontas para venda, o que traz vantagens como menor gasto em publicidade. Porter descreve 3 tipos de ajuste estratégico. 1. Consistência básica, alinhamento das atividades de diferentes setores para reforçar a vantagem competitiva, como a Zara que usa estratégias de troca rápida de coleção e logística eficiente para ser mais ágil. 2. Reforço mútuo, combinação de atividades que se complementam, como a Zara atraindo clientes com localizações estratégicas e variedade de produtos. A Netflix usa avaliações para ajudar os clientes a navegar em seu amplo catálogo, e a Home Depot oferece uma grande seleção de produtos a preços baixos com atendimento especializado. 3. Substituição, troca de uma atividade por outra para otimizar a cadeia de valor, como a Zara que reduz gastos com marketing tradicional, preferindo renovar constantemente suas coleções para manter o interesse dos clientes. Michael criou o mapa do sistema de atividades para mostrar como as ações de uma empresa sustentam sua proposta de valor, conectando atividades-chave. Um mapa bem interligado reflete uma estratégia sólida, já um mapa disperso indica uma estratégia frágil. A terceirização deve ser cuidadosa, evitando a simplificação entre atividades essenciais e não essenciais. Deve-se considerar a especificidade e os trade-offs estratégicos. Terceirizar sem critério pode economizar custos, mas também perder oportunidades de diferenciação. Copiar competências comuns do setor pode levar a uma competição desnecessária e custos elevados. A AT&T falhou ao investir em TV por assinatura, enquanto a Zara teve sucesso devido à integração de suas atividades, criando um sistema robusto e difícil de imitar. Hoje vamos mergulhar no capítulo 7, onde exploramos o conceito de continuidade como um elemento crucial da estratégia empresarial. Este capítulo destaca a importância de manter a continuidade em um cenário de concorrência dinâmica, enfatizando os perigos de mudar excessivamente ou de forma inadequada, o que pode resultar em consequências negativas para as empresas. É essencial entender que a continuidade é fundamental para o desenvolvimento e a sustentabilidade da vantagem competitiva. Sem ela, é improvável que as organizações construam uma posição competitiva sólida. Isso significa manter uma direção estratégica consistente, mesmo diante de mudanças no mercado. Além disso, destacamos os benefícios da continuidade na estratégia, utilizando exemplos inspiradores de empresas como Nestlé, Enterprise e Toyota. A continuidade permite o desenvolvimento de capacidades e habilidades exclusivas ao longo do tempo, além de construir relacionamentos valiosos com partes interessadas. O conceito de ajuste também é abordado como um amplificador da vantagem competitiva. A adequação refere-se à forma como as atividades de uma empresa se relacionam entre si para melhorar sua posição competitiva. Ao garantir que essas atividades estejam alinhadas, as empresas podem ampliar sua vantagem competitiva e torná-la mais sustentável. A seção seguinte mergulha na proposta de valor na estratégia de negócios, explorando como as empresas podem criar valor para os clientes respondendo às suas necessidades. Isso é crucial para alinhar a oferta e a demanda do negócio e desempenha um papel fundamental no posicionamento dentro do setor. Ao analisar criticamente o capítulo, percebemos os desafios de manter a continuidade em um ambiente de negócios em constante mudança. Destacamos os riscos de mudar excessivamente ou de forma inadequada, oferecendo uma advertência para as empresas que buscam navegar pela concorrência moderna. A parte mais importante do capítulo é a discussão sobre o papel da continuidade como facilitador da vantagem competitiva. Destacamos a necessidade fundamental de manter uma direção estratégica consistente e evitar armadilhas da mudança excessiva. Encontrar o equilíbrio entre adaptação e continuidade é crucial para o sucesso a longo prazo em um mercado dinâmico e competitivo. Obrigado pela atenção.